Estamos de volta com o programa Contraplano. Aqui em nosso estúdio recebemos os integrantes do grupo teatral 4 na Rua 8. Camila, Juliana, a gente estava falando um pouquinho no primeiro bloco, né, que vocês têm agora uma peça que está aí fazendo bastante sucesso, já se apresentaram várias vezes aqui na cidade, Uma Pele. Como que surgiu essa peça, que vocês decidiram resgatar as histórias do preventório aqui da cidade, né? Conta um pouquinho pra gente dessa ideia inicial. A gente estava no processo de Quem é Ruim Então, que é outra peça do grupo, né? Uhum. E a gente estava fazendo umas pesquisas no arquivo público sobre as ruas da cidade, enfim. E eles tinham acabado de achar os documentos dessas pessoas que viveram no preventório. Então eles estavam ainda analisando esses documentos, vendo contato das pessoas, se tinha ainda pessoas vivas, aonde moravam, enfim. E a gente ficou muito tocado com essa história, assim, né? Que ainda não foi dita na cidade, né? Assim, que é uma história meio esquecida na cidade e nas outras cidades também que tiveram preventório, assim. E só que não dava para encaixar ali naquela peça, naquele momento, né? Então a gente decidiu fazer um projeto só sobre o preventório, né? E daí a gente foi atrás de pessoas que viveram no preventório para entrevistar. A gente foi no arquivo público para também investigar esses documentos, né? Saber da onde vinham essas pessoas, né? Se elas tinham contato com os pais depois que saíam do preventório. Enfim, foi uma pesquisa bem Antes da gente intensa. continuar, nós temos um videozinho aqui que é do teaser, né, que vocês Uhum. produziram. Vamos dar uma olhadinha, depois vocês comentam mais um pouco. Na última vez que minha mãe veio me visitar, ela disse que ela já estava sarando e que logo viria me buscar. Ela disse: "A vida é boa, filho. A vida é." Eu concordo. Faz 4 aniversários que ela não veio me ver. Nossa pele não tem mancha, aqui dentro somos iguais. Nossas roupas denunciam a herança de nossos pais. Pele, 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 pele. Muito bacana, né? Imagino que é um trabalho de escutar bastante e apurar muito, né? É um trabalho bastante delicado produzir algo em cima de histórias verídicas, né? Sim, a gente entrevistou alguns ex-moradores do Preventório, né, que hoje vivem aqui. O Nelson, a Nair, a Leninha, o Lázaro, o Mário. Mário. E esse encontro com esses ex-moradores do Preventório foi muito, muito emocionante, né? Porque eles estavam dizendo sobre o passado deles, um passado triste, né? Assim, porque muitas vezes as crianças eram apartadas dos pais, os pais iam para as colônias, asilos colônias, né? Tratar da lepra, da hanseníase, e os filhos vinham para esse preventório ou para outros preventórios que existiram no estado e no Brasil, e muitas vezes nunca mais vinham os pais. Ou muitas vezes eles viviam juntos com outras crianças e descobriam anos mais tarde que eram irmãos e não sabiam. Ou descobriam anos mais tarde que o irmão vivia numa outra cidade e tal. Então, ouvir essas histórias, né, eram histórias muito potentes, assim, que diziam sobre o ser humano, né, e a sua capacidade de sobreviver às maiores diversidades, né, principalmente num governo, que é o governo Vargas, que tinha essa política sanitária de eugenia mesmo, né, onde se pretendia apartar os que não eram bem vistos pela sociedade, da própria sociedade. Então, isso foi muito forte assim pra gente, né? Então, acho que a gente consegue trazer um pouco dessa potência dessa história para esse espetáculo. Claro que a gente não consegue dar, é, é, contemplar tudo, mas a gente consegue, eu acho que a gente consegue dizer um pouco
sobre o que foi isso, né, na E verdade. são histórias que, se não for esse processo de conhecer os documentos, de pesquisar, de entender, de ir atrás das pessoas que viveram, acaba ficando oculto, né? Se não tem alguém que... Exatamente, né? Porque não é bom, né, para um pensamento do Estado, de qualquer governo, falar sobre essas coisas ruins, né, sobre esse passado sombrio. Que acontece até hoje, né? Antigamente as mazelas eram enfermidades físicas, né, de saúde e tal. Hoje as mazelas são sociais, né? A segregação ainda existe, né? O governo ainda tem práticas segregatórias muito potentes, né? Como no caso de FEBEM, como no caso de hospitais psiquiátricos, são verdadeiros depósitos, né, de seres humanos. Hoje em dia há uma luta muito grande contra isso. Hoje em dia é difícil esconder isso. Mas ainda existe, por mais velado que seja, a gente consegue tomar contato com isso. Uhum. E essas pessoas que vocês conversaram, que contaram histórias para vocês, quando viram as peças, quando elas viram a peça, vocês tiveram um retorno? Como que foi? Sim, era muito emocionante, assim, Imagino. porque a gente estava, enfim, contando histórias delas, assim, né? E elas se emocionaram muito, né, de rever aquilo, né? E tinha muitos que falavam, né? Tipo, o seu Nelson falava, essa é a minha história, esse menino tá contando a minha história. E a gente fica muito gratificado, assim, de saber que a gente conseguiu com que essas pessoas, né, dessem um ok pro nosso trabalho, né? Da gente não tá fazendo uma besteira, enfim, da gente não tá falando coisas que eles não apoiassem ou não tivessem vivido mesmo. Então foi muito legal. Muito Então, esse emocionante. aval é muito, muito legal, né? Por mais que eles digam, a gente está dizendo, vocês estão falando sobre a nossa história, no geral a gente está falando da história do ser humano, né? Sobre o homem, né? Que vive nesse mundo caótico e muitas vezes cruel, né? Então, quando o seu Nelson Alvim, o Lázaro, foram assistir, pra gente foi muito emocionante, né? Porque eles ficaram muito emocionados também. A gente, infelizmente, logo após a estreia, uma das senhoras que a gente entrevistou, a Marilene Campuzano, a Leninha, faleceu. Ela, infelizmente, não conseguiu assistir o espetáculo. Mas a gente dedica esse espetáculo à memória dela, porque foi muito baseado no que ela nos contou, na experiência que ela teve no Preventório Jacareí. E todos eles, né, na verdade. E foi quanto tempo de pesquisa? Quanto tempo que vocês demoraram aí para produzir tudo? Foram cinco Sei- meses, né? 5 meses. 5 meses. Quer dizer, a gente já tinha contato com a história, com o fato em si anteriormente, né? A gente já tinha levantado alguns Algumas materiais. coisas, mas as entrevistas, um pouco mais de levantamento de materiais, a própria criação das cenas mesmo. A pesquisa histórica, Pesquisa né? histórica. A gente tomou conhecimento de uma tese de graduação, de Acho que mestrado. era de mestrado. De mestrado, Acho que era de mestrado. da Cláudia, e ela fez uma tese sobre os preventórios, né? Mais especificamente sobre o preventório Santa Terezinha de Carapicuíba. Mas ela dizia muito sobre o preventório de Jacareí, né? Porque eles tinham um contato muito grande, assim. Quando as crianças cresciam lá, elas vinham para cá, então tinha uma um troca, né? trânsito aí de legal. crianças entre esses dois preventórios. E também foi muito importante, porque a gente teve registros fotográficos, né? Histórias narradas também por pessoas que viveram no preventório Santa Terezinha. Então, foi esses 5 intensos meses. 5 né? intensos, E falando de intensidade, assim, teve algum momento que ali, ao pesquisar, ao conhecer mais profundamente cada história, porque apesar de ser uma vivência que todos ali passaram, são histórias, cada uma ali do seu jeitinho, né? Teve algum momento que vocês respiraram fundo, porque é um trabalho bem pesado também, né, ali de eu acho que oração. o diretor, o Edgar Castro, ele ajudou a gente nesse cuidado, né? Pra não deixar a coisa tão triste, né? Pra você não sair... É triste, já é uma Sim, história triste, delicada, né? Mas ele teve esse cuidado de deixar mais leve, sabe? Porque senão o nosso contato direto com essas pessoas, né? Nossa, a gente produzia cenas que eram, assim, terríveis.
E então a gente foi meio que lapidando isso para ficar mais leve, para ficar tendo um contato também com as nossas histórias, né? Pra Sim. gente fazer uma relação entre as histórias deles e as nossas, enfim. Porque não é interessante, na verdade, a gente massacrar, né? Ou dizer assim, olha o quão cruel essa história. Polemizar Não, o também, fato em né? si já Já diz, é. né? Sim. A gente mostrar como aquilo é cruel, ou potencializar a crueldade daquilo em cena, e isso foi um cuidado do nosso diretor, que com muito carinho, muita delicadeza, conduziu a direção desse espetáculo, porque muitas vezes a gente caía, a gente cai, né, num sentimentalismo, né, ou dizer, meu Deus, vejam o quanto essa criança sofreu. Quer dizer, o fato em si já diz, né? Então, não havia necessidade da gente potencializar isso cenicamente, de mim, meu pai me abandonou, ou minha mãe, ou o Estado, bom, qualquer coisa, em cena, sendo que o fato em si já diz isso, né? Então, em vários momentos, sim, a gente teve que respirar muito, né? Foi um processo muito dolorido, né, pra gente, porque a gente acaba falando da gente mesmo, né? Da nossa infância, de nós crianças, né? Então, o espetáculo tem, assim, 3 esferas, assim, né? Que é uma esfera dos depoimentos, uma esfera dos documentos e uma esfera biográfica dos atores, né? Que a gente diz sobre nós nesse espetáculo. Não tem como separar muito também, você acaba se envolvendo na história, não tem como. Exatamente. Praticamente impossível, né? Não que a gente queira falar de nós, mas a gente se coloca enquanto criança na mesma situação ainda mais daquelas tratando crianças. de crianças, Exatamente. né? E assim, teve algum momento que vocês... até eu percebi que vocês colocaram o que você disse, a característica da música, né? Que tem um pouco musical. E como transformar isso como uma pitada de humor? Tem uma pitada, né? Uma pitada, né? Bem... A gente teve a direção do Márcio de Oliveira, né, que trabalha com a gente desde o Actrim, né? Então a gente tem uma certa facilidade, uma facilidade dentro do que a gente está acostumado a produzir enquanto música, né, para o teatro. A música normalmente ela vem como narrativa, né? Ela vem como complemento da dramaturgia, né? Não uma música apenas climática, mas é uma música que ajude a narrar a história, né? Complemento. Complementa, exatamente. Em vários momentos a gente precisa desse respiro, né? Então, porque a história em si ela é muito densa, muito triste, muito pesarosa. Então, se a gente ficar só nesse caminho, todo mundo vai sair totalmente, né, triste, absolutamente sem esperança na humanidade, né? E a ideia não é essa. E a ideia não é essa, né? A ideia é que a gente saia refletindo sobre isso. Que mude isso, né? Que transforme, que a gente... E relembrar para não repetir, né? Então a Exatamente. música vinha em algum momento para quebrar um pouco. Olha só, não é, né? Não é só isso, né, gente? As crianças também tiveram momentos, né? Guardadas as devidas No proporções. final são crianças, né? Exatamente, né? Exatamente. A gente dizia muito disso, o Edgar dizia, porque a criança ela tem ainda a sua subjetividade livre, né? Então a criança consegue planejar universos que aquele preventório, naquela estrutura, aquela arquitetura, não consegue aprisionar, né? Então a criança é livre, né? A subjetividade dela é livre, onde ela pode escrever, desenhar e tal. E isso a instituição, o Estado, não conseguia aprisionar, né? Quer dizer, obviamente que deve ter sido casos e tal, mas no geral essas crianças se divertiam, brincavam, esqueciam de vez em quando o sofrimento. Sonhavam. Né? Como era o mundo fora dali. Bacana. E conseguir retratar tudo isso, eu imagino que depois de tanto tempo de pesquisa, de apuração, deve ser muito gratificante para vocês também, né? Estarem ali, observando aquela plateia e vendo que deu certo. Sim. A gente tem a felicidade de o espetáculo ter sido tão bem recebido pelo público, né? E a gente agora a gente conseguiu aprovar um projeto pelo PROAC, né? Que é um programa voltado à cultura, um edital para teatro, circulação. Estadual. Legal. E a gente vai circular por 10 cidades no estado de São Paulo, onde houveram preventórios, né? Cidades que muitas vezes
essa história dos preventórios ficaram perdidas no passado, como aqui em Jacareí, né? Pouca gente, pelo menos da nossa idade, tem conhecimento dos preventórios. E até os mais antigos lembram de um educandário lá no passado, que virou orfanato, que virou FEBEM, e você vê como a estrutura é, né? Porque o prédio serviu tanto para abrigar crianças saudáveis, filhos de pais ancênicos, como depois de um tempo órfãos, depois de um tempo filhos de pais ou criminosos ou crianças em situação de risco, né? Quer dizer, o mesmo prédio, ele serve para vários tipos de segregação, né? E pouca gente sabe dessa história de Jacareí. E aqui, por enquanto, vocês só se apresentaram em Jacareí? Foram quantas apresentações? Pela LIC foram 15? Sim. Foram 15 pela LIC, mas a gente já se apresentou em São Paulo também, na Casa Livre. Ah, Fez legal. uma temporada, né? Uma temporada de 2 finais de semana em São Paulo, que foi muito legal. Esse ano foi essa apresentação? Foi esse ano, foi no meio do ano. Em São José também. Em São José, no festival. A gente tem circulado em alguns festivais, né? No Teatro da Rua Elisa também, a gente apresentou lá. Ah, bacana. Então a gente tá conseguindo circular com o espetáculo e ele tem sido bem recebido em vários lugares, assim. Em São Paulo a gente teve a felicidade de encontrar 2 ex-moradoras de Preventório também, na plateia. Só, imagina. Né? Então foi, meu Deus, que incrível. E elas viraram super amigas, né? Elas super acompanham o trabalho, então isso é super positivo. Não tem preço que pague, né? Acho que ver o trabalho completo e depois ver a reação das pessoas, né? Sim. Vocês buscam ouvir bastante e tentar adaptar sugestões e o que vocês escutam delas, do público, né? Sim, a gente tenta, até mesmo para não engessar, eu acho, a peça, sabe? Transformar um pouco o que o público diz, né? Pra gente saber onde está funcionando, onde não está, onde a gente pode, né, dar uma pequena modificada para conseguir deixar mais gostoso, né? Essa troca com o público. E a gente sempre pede, né, no final das apresentações, que as pessoas nos enviem as suas impressões, né, na nossa página no Facebook, ou mesmo venha nos contar e tal. Isso pra gente é muito importante, esse feedback. E vocês falaram da LIC, né, mais uma vez um incentivo, como nós comentamos no primeiro bloco, que fez toda a diferença também para a expansão do projeto, né? Com certeza, dificilmente a gente consegue hoje em dia, né, porque financiamento privado não existe, né? Não existe, assim. Então a gente depende muito do financiamento público. E se não houver, precisa de muito mais luta, muito mais disposição para construir um espetáculo com o dinheiro do bolso, muitas vezes. A gente não trabalha com teatro comercial, né? Exatamente. Então tem que ser um incentivo mesmo para ajudar a contar essas histórias, né? E para retornar para a própria sociedade, né? Sim, exatamente. A gente não... É difícil dizer isso, mas normalmente o que não nos motiva, primeiramente, é o dinheiro. Não é isso. O que nos motiva é, sim, fazer teatro, né? Se expressar por meio das artes cênicas. E poder dizer alguma coisa que nos incomoda, que nos anseia. Qual é a nossa ânsia diante desse mundo, né? Isso acima de qualquer coisa, né? Porque a gente não faz teatro para ganhar dinheiro. Claro, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa de dinheiro, né, para sobreviver. Mas, no geral, a gente pretende apresentar ao público mesmo essas histórias e é o que você disse, é que não tem preço que pague o retorno do público. Muito legal. Infelizmente, nosso tempo é curto aqui, a gente já está caminhando para o finalzinho, mas é bom lembrar que Uma Pele segue em cartaz, as próximas apresentações acontecem aí no restante do ano, vocês pretendem expandir para o ano que vem? Como que é? Sim, com certeza. Legal. Tem as apresentações do PROAC no estado todo e algumas apresentações na cidade também. Aqui em Jacareí sempre... a gente divulga na página. Toda semana, né? Sim. Muito legal, gente. Muito obrigada, Juliano. Muito obrigada, Camila. Agradeço a participação de vocês e deixa um contato pra gente, né? Vocês têm as redes sociais, vocês estão sempre alimentando ali com as novas informações. Sim. Se vocês puderem acompanhar, curtam a página, né, do facebook.com/4 na Rua 8. Lá a gente divulga a agenda não só desse espetáculo, mas de outros do nosso repertório.
E a gente está sempre divulgando as informações pela página, principalmente. Uhum. facebook.com/4 na Rua E8, tudo junto. Muito obrigada, gente. As Obrigado portas você. estão abertas quando tiverem novos projetos, que eu acredito que virão muitos por aí. Então, certeza. as portas estão abertas aí para vocês divulgarem o trabalho. Obrigada, viu? Obrigado, Obrigada. nós que agradecemos. O programa Contraplano de hoje fica por aqui. Se você gostou do nosso programa e quiser conferir novamente, é só acessar o canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Acompanhe também todos os detalhes na nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!